Boa tarde a todos. Mais uma mesa muito importante. Quando a gente fala de terapias avançadas, todo mundo se preocupa com preço, primeira coisa, né? Se terapia gênica, então preço acima de $1 milhão. Mas será essa a única preocupação? Eu acho que tem muitos desafios quando a gente fala de terapias avançadas. Segurança, preço, aplicação. Quem pode, né, aplicar essa terapia gênica? E além disso, acompanhamento do paciente, às vezes 15 anos. Quem vai fazer esse acompanhamento? Então, o desafio é muito grande também como desenvolver essas terapias. E já estamos agora, né, vivendo a medicina de precisão através dessas terapias avançadas. Então vamos falar agora de regulação, de preço, de evidência e de acesso. Vamos começar pela porta de entrada, a regulação. Daniela Marreco, como a Anvisa está se preparando para o aumento das terapias gênicas e celulares para as doenças raras? Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigada, Tony, obrigada pelo convite, parabéns pela organização, Casa Hunter, por organizar esse evento. É um privilégio, uma honra dividir esse palco aqui com todos os colegas e tratar desse tema tão importante. Começar falando um pouquinho da regulação, como o Tony bem colocou, a porta de entrada para o acesso. São tantas etapas, né, quando a gente para pensar, e eu que já tive a oportunidade de passar por diferentes áreas, para que o paciente possa ter, de fato, acesso a um medicamento no Brasil. A gente vê que são muitas etapas, e falando um pouquinho da regulação e do registro, e quais são os nossos desafios em termos de produtos de terapias avançadas, eu acho que eu começo citando a inovação. Foi falada na sessão anterior também um pouquinho sobre inovação, e como é difícil regular a inovação, né? E principalmente, normalmente esses medicamentos, as terapias avançadas, as terapias gênicas, são desenvolvidas muitas vezes para tratar doenças raras. E aí a gente entra no cenário que já conhecemos muito bem, dos desafios de você registrar um medicamento para doença rara, que é a falta de dados como nós estamos acostumados no momento de registro de um novo medicamento. Nós estamos acostumados a ver, no caso dos medicamentos convencionais, estudos clínicos de fase 3, com desfechos robustos de eficácia, com dados robustos de segurança. No caso das doenças raras, nós enfrentamos muitas vezes medicamentos na etapa do seu registro com estudos de fase 2, mas estudos de fase 3 ainda em andamento, com resultados que são resultados promissores, mas que ainda muitas vezes não nos permitem ter uma segurança maior em relação à eficácia e à segurança daquele produto. E, por outro lado, existe a necessidade do acesso. E eu sempre digo que o acesso está no DNA da Anvisa. A Anvisa, como agência reguladora, ela precisa não só garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos produtos que vão ser ofertados à população, mas ela precisa também promover o acesso. E a gente precisa, nas nossas análises, equilibrar tudo isso, os aspectos que são apresentados para comprovar esse tripé que a gente costuma falar, da qualidade, da segurança e da eficácia, e também o acesso, né? E qual vai ser a nossa tolerância à incerteza nesse processo? Até que ponto a gente consegue aceitar a incerteza dos dados que não estão disponíveis para conseguir disponibilizar o produto naquele momento à população? E nessa linha a agência tem trabalhado com algumas ferramentas que são ferramentas bastante alinhadas ao que outras agências vêm fazendo também, como, por exemplo, o que a gente chama de termo de compromisso. E aí, muito nós aprendemos pela própria pandemia da Covid-19, em que a gente pode talvez ter uma tolerância maior à incerteza, compartilhando responsabilidades. E nesse caso é uma responsabilidade compartilhada da agência com as empresas que apresentam aqueles produtos e que assinam conosco um termo de compromisso de que os dados
adicionais vão ser apresentados à medida que aquele produto for ser disponibilizado à população, e a gente, por meio também de ferramentas de monitoramento e de farmacovigilância, consegue acompanhar aquele produto no mercado, supervisionar os dados que ficaram de ser apresentados após o registro, para que a gente possa disponibilizar aquele produto precocemente e, ao mesmo tempo, acompanhar os resultados dele após o uso pela população e adotar ações regulatórias que possam ser necessárias nessa etapa. Mas o que eu citaria de forma bem resumida em relação ao nosso grande desafio no registro desses produtos a incerteza, acompanhar o grau de inovação que está associado a esses produtos, em linha com o que outras agências internacionais vêm fazendo também, para que a Anvisa não seja uma barreira, mas seja, sim, uma fomentadora do acesso a essas terapias. Muito obrigado, Daniela. A segunda pergunta vai para o Juan Yanguela, que está representando o NICE. Minha pergunta para você: como o NICE estrutura a avaliação de tecnologias para doenças raras, especialmente no manejo da incerteza e nos critérios de valor? Good afternoon, everyone. First of all, thank you so much. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por me receberem aqui. É um prazer. Que ótima pergunta que você fez. A gente escutou, né, a Anvisa falando da incerteza associada à avaliação das medicações com as doenças raras. Normalmente, no NICE, a gente avalia o custo-benefício dos remédios e a gente determina quais são os custos dos remédios, né? E aí nós temos de 25 a 35 mil libras. Então, a gente reconhece que o retorno do investimento das tecnologias indicado para essas doenças ultra raras é bem desafiador. A gente tem um programa chamado Programa de Tecnologias Especializadas, que a gente tem critérios bem específicos, e para essas tecnologias a gente aplica um limiar que é entre 100 mil e 300 mil libras para cada qualidade ajustada. Então, esse investimento tem que estar de acordo com essas recomendações para populações pequenas também. Então, a gente tem esse incentivo, mas a gente aplica critérios bem restritos para essas tecnologias, para os quais maiores limites são aplicados, e aí a gente pode controlar a oportunidade dos custos para recomendar essas tecnologias. Mesmo essa tecnologia é avaliada pela raiz normal, então a gente tem esse limite de 25 a 30 mil libras a cada qualidade ajustada, então a gente aplica um modificador de severidade, né, que pode atualizar as normas nas condições que a gente tem visto para aqueles que têm um impacto severo. Então, nesse caso, a gente também implicitamente aplica um limite maior quando a gente levanta as qualidades, né, que a gente vê nos tratamentos. Então, tem duas maneiras que a gente faz essa avaliação de valor. A gente tenta prover o acesso às condições raras, mas, ao mesmo tempo, a gente se mantém alinhado com os nossos valores normais para poder controlar os custos de oportunidade. Como a gente escutou do pessoal da Anvisa, essa incerteza é uma coisa que a gente lida todos os dias quando a gente faz essas avaliações. Então, os comitês, eles têm uma proporção de abordagens que eles avaliam para fazer os ensaios clínicos, a eficácia deles, ver as doenças raras, e eles reconhecem que cada geração de evidência é mais desafiadora, então eles têm uma abordagem mais flexível quando está diante dessa incerteza. Por fim, os programas específicos, né,
Se a gente acredita que algo tem um potencial de ter um bom custo-benefício, mas a gente precisa de dar recomendações condicionais, a gente coleta dados, avalia de novo a tecnologia em alguns anos e aí a gente toma decisão para ver se vai ter reembolso ou não. Então, isso se chama acesso gerenciado. Então, isso resolve a incerteza, né, com ações mais detalhadas e dá acesso a pacientes durante a coleta de dados. Eu acredito Muito que a preocupação recorrente que a gente Muito vê dos obrigado, Juan. pacientes, que não sempre uma aprovação regulatória garante o acesso aos tratamentos. Então, aproximar essas duas etapas é super importante, né, para trazer para a discussão, né? Agora, depois de aprovação, vem outra discussão complexa. Como financiar essas terapias? Por isso, a minha pergunta para Matheus Amâncio: a CEMED está preparada para lidar com modelos como pagamento por desempenho ou acordo de risco compartilhado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Obrigado. Então, primeiramente, agradecer o convite para estar aqui. É uma honra também estar compondo essa mesa aqui com a diretora Daniela, Nelson, outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. Eu acho que, primeiramente, é preciso delimitar o papel da CEMED, né? A CEMED, ela desempenha um papel central, mas, ao mesmo tempo, intermediário nesse grande ecossistema de regulação de medicamentos que a gente tem. Então, logo após o registro, que aqui a Daniela falou muito bem sobre todas as questões, a CEMED vai definir o preço máximo, né? Então, vai ser responsável ali pela regulação econômica daqueles produtos, e só então, após o estabelecimento do teto de preço pela CEMED, o produto vai para o mercado, seja no mercado privado, para incorporação no sistema público ou na saúde suplementar. Então, essas questões de acordo de compartilhamento de risco, pagamento por desempenho, a CEMED ela pode contribuir, mas elas dependem de uma arquitetura maior, né? Por quê? Porque elas vão depender ali de um monitoramento de dados, de um acompanhamento daquele paciente, de uma definição de quais desfechos serão monitorados, de que forma, em que tempo, e todas já são questões que não passam diretamente somente pela CEMED, né? Então, na precificação, o nosso desafio é um pouco parecido com o da área de registro, né? Mas é trabalhar num cenário de incertezas, né? A gente tem ali que os medicamentos para doenças raras, eles são para um número reduzido de pacientes, eles vêm com estudos ainda em maturação, é difícil a gente ter um estudo de fase 3 concluído. Então, como que a gente precifica esses produtos, estabelece um preço máximo que, ao mesmo tempo, remunere o investimento, garanta uma sustentabilidade financeira, econômica para o produtor, mas num cenário em que a gente tem incerteza, né? Que a gente não tem ali bem definido quais serão os desfechos daquela terapia. Então, acredito que a CEMED está preparada para contribuir, para poder somar nesse grande arcabouço, né? Onde o nosso desafio é conciliar acesso a novas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, sem fazer com que a incerteza possa, eventualmente, onerar excessivamente os cofres públicos ou os pagadores no geral. Então, acho que a CEMED, nesse contexto, ela vem para somar, mas não é a única responsável por estabelecer esses acordos ou esse tipo de pagamento por desempenho. Perfeito, Matheus. Obrigado. Nelson Tais. Como estruturar um sistema que incentive a inovação sem comprometer a sustentabilidade? Tony, primeiro eu quero te agradecer demais o convite. Um prazer enorme sempre estar aqui contigo. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que todo sistema é sustentável. Nenhum sistema é insustentável. Ele se adapta ao que é possível. A primeira coisa que você tem que parar é de achar que a culpa é do sistema. A culpa é sua, porque você não soube conduzir corretamente. Tá certo? Então, a grande questão hoje é a seguinte: eu estou até escrevendo um programa de governo de saúde genérico para qualquer um usar. E eu separo em dois grandes blocos, até aproveitando um pouco as falas anteriores.
O primeiro é o que eu chamo de um modelo político. E político aí não tem nada a ver com Câmara, Senado, nada disso. Qual é a característica do modelo político? Ele fala o óbvio, normalmente. Ele é superficial. Ele repete os problemas que todo mundo fala todo ano e nunca resolve. O objetivo dele é capturar a atenção, mas ele não tem um compromisso com a entrega. O segundo que eu chamo de técnico executivo, que é uma proposta de entrega. Essa aí, ela tem algumas características. Primeiro, você vai ter uma definição dos problemas claros que você quer resolver. E a segunda, que eu acho que é fundamental, que é você criar a infraestrutura necessária para que aquilo que você está se propondo a fazer aconteça na prática. O que acontece hoje é o seguinte: você promete, mas não cria condição para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, eu tenho que ter, do lado do recurso humano, eu tenho que ter gente capacitada com tempo para trabalhar o volume de trabalho que chega para ela. E aí eu estou falando aqui de Anvisa e ANS. CEMED, estou falando dela, estou falando dele. Se eu vou cobrar dessas pessoas uma determinada coisa, eu tenho que dar condição para que ele faça aquilo. Senão eu crio uma situação em que eu acabo culpando quem não tem culpa, porque eu não dou... Eu digo sempre o seguinte: se você quiser transformar um competente num incompetente da noite para o dia, é só dar para ele mais do que ele consegue entregar, independente da competência que ele tenha. Então a primeira coisa é essa: eu preciso criar infraestrutura. Então eu estou falando em recurso humano. E aí vamos falar sobre doença rara, por exemplo. Qual vai ser a capacidade que eu vou ter no sistema público de capturar profissionais de altíssima qualidade quando eu não estou conseguindo nem atender a atenção primária? E quando eu começo a falar em doença rara, eu começo a falar em coisas complexas. Tá? Então o programa ele tem que ter, primeiro ele tem que ter meta, ele tem que ter prazo, ele tem que ter responsável, ele tem que ter entregas intermediárias para acompanhar se ele está funcionando ou não. Eu tenho que ter indicadores claros que vão me permitir definir o que está acontecendo na prática. E o que foi comentado antes, eu tenho que ter informação. Porque a informação me permite enxergar o que está acontecendo, me permite fazer um diagnóstico claro dos problemas. E o Brasil ainda é mais complexo ainda, porque não tem situação média para esse país, é tudo regionalizado. E se eu não consigo enxergar o problema, eu digo assim: se você tem dado, você discute problema. Sem dado, você discute ideia. E a pior coisa que pode acontecer é você desenhar qualquer programa complexo sem saber exatamente o que você está falando, do problema que você está vivendo. Então a primeira coisa que eu preciso hoje é o que está acontecendo nesse país, com a complexidade necessária, as doenças que eu preciso resolver, com as prioridades que eu tenho que dar. Se eu não tiver isso, eu não tenho realmente um programa de reestruturação. Eu tenho discussões acaloradas que não levam para lugar nenhum. E cada um vai fazendo o que tem que fazer na sua tarefa, muitas vezes sem ter a condição ideal para trabalhar, porque não tem nem tempo, nem infraestrutura, nem recurso, e o país vai andando desse jeito. Então, se eu não mudar isso, o país não melhora. Em relação ao financiamento, o que acontece? Quando eu tenho pouco dinheiro, tá? Então, vou relembrar. 2024, a gente gastou uns R$ 2.500 por pessoa no SUS, uns 5.800 na saúde suplementar. O Reino Unido, só no sistema público, gastou 24 mil. A Dinamarca, 32. Tá? Então, é uma diferença de dinheiro muito grande. Então, eu não tenho dinheiro para tudo. Dois problemas. Eu tenho que definir prioridade e fazer escolha. E o segundo, eu tenho que usar muito bem o dinheiro que eu tenho. E aí eu tenho que ter uma política de incorporação e não uma análise técnica de incorporação. Eu preciso definir, porque, por exemplo, se eu tiver uma medicação ou qualquer coisa que seja revolucionária para uma doença, eu tenho que incorporar isso. Aí a minha pergunta é: como é que eu faço para incorporar? Como é que eu sento para a indústria? Como é que eu defino isso? E outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem que trabalhar é linha de cuidado mesmo. Porque hoje em dia eu sou até contra hoje a atenção primária, média e alta complexidade. Você fragmenta um negócio que não pode ser fragmentado. Eu tenho que ter uma continuação de cuidado que eu garanto na largada. Eu não tenho que... Se uma pessoa tem um diagnóstico de doença rara, foi o que foi comentado, eu tenho que saber como é que ele caminha no sistema. Se eu não crio condição para que o sistema receba essa pessoa, ele vive de gargalho em gargalho, ele nunca é atendido e acontece tudo que foi comentado antes, entendeu? Problema prático, isso é muito complexo. Eu preciso de alguém para coordenar isso tudo. Para mim tem que ser o Ministério da Saúde, que vai coordenar isso tudo. Ele tem que ser responsável por tudo isso. Eu tenho que ter gente só pensando como estruturar um sistema. E depois eu crio a infraestrutura para esse sistema funcionar. Trago as pessoas e capacito isso tudo.
e vou ter uma política de longo prazo. Uma coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte, não tem programa de longo, porque o grande problema é a execução. Execução. Não existe política de longo prazo. Não existe política de Estado. Porque existe o seguinte, mesmo que a sua política seja desenhada para ser uma política de Estado, se ela muda no governo seguinte, não é uma política de Estado, é uma política de governo. Então o que tem que ser de Estado é a execução e não a política. A política é só um pré-requisito. Mas se eu não crio condição de que aquilo aconteça ao longo do tempo, com o tempo necessário para mudanças estruturais, eu não mudo nada. Então, eu não vou fazer uma política de Estado, eu vou fazer uma política de Estado e, acima de tudo, uma execução de Estado. Se eu não faço isso, nada muda. E o que a gente vê acontecendo hoje, essa avalanche de coisas acontecendo, essa diversificação cada vez maior de doenças, um volume enorme de inovação acontecendo, e a gestão meio paralisada com tudo isso. Né? Então, eu acho que essa é uma avaliação mais técnica do problema que a gente tem hoje. Muito bem colocado, Dr. Nelson. Maiana, Very well said, Dr. Nelson. Maiana, Brazil gathers patients, specialized centers and researchers. Do we have the means to become more competitive in advanced therapies for genomic medicine, or are we going to remain mostly users of those technologies built in other countries? What are we still lacking to take that leap? Well, thank you for the invite. Congratulations what you're already doing at Casa Hunter. I want to go back to diagnosis a little bit. Everyone talked about the diagnosis of genetic diseases, but you forgot to say that when you have a genetic disease, it's not a one patient problem. It's a whole family that's compromised by that. A family that does not have such a warrior of a mother like we just saw Larissa be, they end up in poverty because they cannot take care of their kid, they cannot work, or... A mais comum é a distrofia de Duchenne. E se o diagnóstico não for rápido, a mãe muitas vezes tem tempo de ter 2 ou 3 filhos afetados antes que se faça o diagnóstico no primeiro. Tá? Então, desde que nós começamos no Centro do Genoma a trabalhar com isso, nós pensamos nessa ideia de fazer centros integrados, como vocês estão fazendo na Casa Hunter. A gente levanta a genealogia, a gente vê se o diagnóstico está confirmado e se existem outras pessoas da família em risco. E isso pode prevenir o nascimento de novos afetados. E com isso, uma grande economia, não estou nem falando da economia emocional, né, porque essa não dá para medir, mas a economia para o país, para a família. Né? Em relação a gente poder transformar pesquisa em tratamento, nós temos centros de excelência, nós temos pesquisadores excelentes e que têm o potencial para transformar pesquisa em tratamento. Nós temos, aliás, 2 projetos que estão na fase de a gente se transformar em tratamento. Mas eu prestei atenção de manhã no que o senador falou de leis que só atrapalham, tá? E eu posso citar uma, a importação. A gente tem uma dificuldade enorme para importar reagentes. Enquanto um pesquisador nos Estados Unidos ele tem uma ideia, no dia seguinte ele tem todos os reagentes para fazer a pesquisa, aqui a gente leva meses. Né? E eu tenho uma receita muito simples. Por que os pesquisadores cadastrados que têm projetos de pesquisa não podem importar diretamente, sem intermediários, sem despachantes? Tá? Isso seria uma economia gigantesca para o país, tá? E ajudar muito os pesquisadores. E só para vocês terem uma ideia de número, se a gente juntar as pesquisas de todo o Brasil, a importação de todas as pesquisas corresponde a 0,1% do que o Brasil importa, ou seja, 1/1000. Tá? Então, essa seria uma primeira lei que eu acho que deveria ser discutida e transformada. Né? E respondendo à tua pergunta, eu acho que a gente precisa ter mais incentivos e mais recursos para realmente transformar a pesquisa básica em tratamento. Né?
e também diminuir muito a burocracia. Tá? Eu vou dar um exemplo, aproveitando a Anvisa, né, que está aí representada por você. Nós descobrimos, trabalhando com o vírus da Zika, que dava microcefalia nos bebês, quando as mães foram afetadas, que esse mesmo vírus que causou microcefalia nos bebês poderia ser uma arma muito importante para destruir tumores cerebrais, tá? Porque o vírus da Zika gosta de células neuroprogenitoras, que são aquelas que formam o cérebro, né? E os tumores cerebrais também são ricos em células neuroprogenitoras. Então, nós vamos discutir com a Anvisa como poder transformar isso num tratamento. Lembrando que pessoas que têm um tumor cerebral não podem esperar. São todos tumores letais e muito rápidos. Bom, a Anvisa sempre se preocupa com testes de segurança. Mas, nesse caso, milhares e milhares de pessoas foram infectadas no Nordeste e a gente sabe que o vírus da Zika não causa nada a não ser em mulheres grávidas, completamente diferente da Covid. Então, por que não acelerar esses trâmites, né, para cada caso e para a gente poder implementar essas terapias novas com celeridade, né? Então, nós temos, repito, nós temos cientistas de ponta, nós temos a tecnologia que é desenvolvida no primeiro mundo, tá? Mas a gente precisa diminuir a burocracia para poder realmente transformar isso em terapias para a população. Muito bem colocado. Depois Daniela pode responder lá na frente. Minha pergunta para o Murilo Nassif. Murilo, o que a indústria está disposta a fazer para compartilhar riscos e incertezas em modelos inovadores de acesso? Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Um pouco mais alto. E ao que estão também online, né, acompanhando esse evento, esse 11º cenário, promovido pela Casa Hunter, por você, Tony, pela Fernanda, parabéns por estarem e seguirem nessa jornada que vocês começaram há muitos anos e que propicia a presença de tanta gente, de plateia tão qualificada que nós tivemos hoje cedo, e dos debates que nós estamos tendo aqui hoje. Bom, antes de eu falar da indústria aqui, eu acho que tem um ponto para mim que eu sempre volto, que é o acesso, né? Eu já comentei algumas vezes que para mim o acesso ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Sem o acesso não adianta de nada a indústria produzir ou nós termos as melhores tecnologias no mundo. Nós podemos trabalhar, produzir, fazer pesquisas, entregar a tecnologia perfeita, mas se o paciente que precisa desta tecnologia ele não tiver o acesso, de nada adiantou este trabalho, né? E o trabalho que passa por vários stakeholders, que passa na entrada no Brasil pela Anvisa, pela CEMED, pelo Ministério da Saúde, pela ANS. Quando a gente fala de saúde, a gente está falando de um ecossistema muito complexo, que envolve muitos stakeholders. E a necessidade desses stakeholders estarem juntos, discutirem de forma ampla, plural, como é o que está sendo feito aqui hoje, é fundamental para a gente aprimorar cada vez mais o acesso e agilizar, encurtar essa jornada do paciente. Quando a gente olha para o que está vindo de tecnologia, o que nós vemos é que com o avanço científico e tecnológico, cada vez mais virão novas tecnologias. E sem recurso necessário, talvez a Anvisa não dê conta de fazer todas as avaliações e pedidos de registros que vão chegar para a Anvisa. Então é necessário que a gente tenha recurso no Brasil. E quando a gente fala de recurso, a gente tem a limitação de recurso, mas o recurso ele é limitado de duas formas. Ou ele é limitado de forma natural, porque ele de fato não existe, acabou aquele recurso, ou ele é limitado de forma artificial. O que é artificial? Por decisão alocativa, porque alguém decidiu que este recurso não deve ser alocado nesta política, e sim numa outra política. E quando a gente olha para a saúde, nós estamos olhando para a vida, que para mim é o bem maior. De que adianta a gente pensar no custo do sistema, na sustentabilidade futura, se a gente não consegue preservar a vida? E a vida, ela é o ponto central. Então, o cuidado que foi trazido aqui é o ponto central. E o cuidado em olhar essa jornada do paciente do começo ao fim, e não de forma fragmentada.
o que a indústria pode fazer? A indústria ela tem que investir, trazer inovações, tentar desvendar e colocar novas tecnologias no mercado, mas de forma sustentável, de forma colaborativa. E a indústria, para isso, ela pode e deve compartilhar os seus riscos. Esse é um dos caminhos que nós temos para achar um sistema mais sustentável quando nós falamos de um sistema de saúde público universal, que é o sistema de saúde brasileiro. Como fazer isso? É complexo. Dá para fazer? Dá. Precisamos de dados, que já foi falado aqui bastante. Precisamos de informação, precisamos mapear esse paciente, trabalhar essa jornada, compartilhar informação. A Anvisa ajuda nisso, a CEMED ajuda nisso, a ANS ajuda nisso. Todos os stakeholders ajudam nisso. Especificamente pela Sanofi, que é a empresa a qual eu trabalho e hoje aqui represento, é uma empresa que, dentre as suas áreas terapêuticas, tem como foco as doenças raras. Então, o que a gente, como empresa, desenvolvendo produtos, colocando no mercado, pode ajudar a agregar esse sistema? Como nós conseguimos trazer mais dados para a Anvisa e assinamos os termos de colaboração que nós temos lá, justamente para compartilhar cada novo estudo, cada novo dado, como acompanhar essa farmacovigilância, que tem que ser feita no detalhe. Isso é fundamental. A farmacovigilância para doenças raras é algo fundamental. E como que a gente trabalha dentro também na CEMED, ao ter um preço específico e depois, eventualmente, a gente faz um ajuste de preço. O que a gente tem que pensar é, o mundo avançou, as tecnologias estão chegando cada vez mais rápidas. Nós precisamos só revisitar alguns pontos estruturais para que a gente consiga dar sequência nisso. E olhando isso de forma estruturada e como política de país, e não só de um único governo, em que vai acabar no governo seguinte. A indústria, ela pensa na inovação num prazo de 5, 10, 15, 20 anos. E para isso, o que ela olha? Ela olha previsibilidade. Quando o país ou o sistema é previsível, ele tem previsibilidade, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil investir, fica mais fácil ter dados, fica mais fácil compartilhar, fica mais fácil a gente tratar as pessoas que nós amamos. Muito bem colocado. Volto para o Juan Yanguela. Quais são as experiências mais relevantes em negociação e modelos de acesso utilizados em outros países? Coçou a cabeça, então o negócio... I was just thinking I can provide Não, eu an estava answer from pensando England's que eu perspective. consigo só oferecer uma resposta da perspectiva inglesa. A gente estava discutindo, né? A previsibilidade é super importante. Então, como eu disse antes, nós temos uma abordagem bastante estruturada na mensuração de valores. A gente tem o ganho de vida de 30 a 35, depois um patamar mais alto para outras doenças, e depois o que é feito aqui é o comitê NICE revisa a candidatura de uma empresa e trabalha com um grupo acadêmico para avaliar essa candidatura e chegar a um patamar que o comitê esteja disposto a aceitar para essa tecnologia. Como eu disse, tem 35 a 35 mil. Tem diversas maneiras de chegar ao patamar nesse espectro que o comitê vai aceitar. E o comitê também trabalha com instituições acadêmicas para avaliar o modelo da empresa, para decidir o modelo que está disposto a usar para avaliar o custo. Então, quando a gente tem o patamar que se está disposto a aceitar e o modelo usado para calcular a custo-efetividade, isso é na Inglaterra, né, em que a NHS é o pagador. A NHS vai usar esses dois elementos para negociar um preço com a indústria que torne esse remédio custo-efetivo para o NICE. Depois, essa negociação acontece em paralelo e se é alcançado um acordo, o comitê pode fazer uma recomendação de reembolso. Se o NICE faz uma recomendação de reembolso, então o sistema da NHS, que é financiado com o dinheiro dos impostos na Inglaterra, para oferecer tratamento para os pacientes que
precisam e que têm a recomendação médica. Agora, só porque uma coisa é custo-efetiva e tem um custo-benefício bom, não quer dizer que é custeável num momento específico. Então, também existe um outro momento que é chamado de teste de impacto orçamentário. Esse teste determina se, em qualquer momento dos primeiros 3 anos de implementação, o impacto vai ser maior do que 40 milhões de libras no sistema. Se for esse o caso, existe uma outra negociação para mitigar esse choque financeiro no sistema. Então, em algumas instâncias também pode haver um acordo de modo que a NHS na Inglaterra ofereça acesso a esse medicamento, mas em vez de ter 3 meses para realizar esse mandato, porque em geral os sinais recomenda alguma coisa em 3 meses, isso precisa estar disponibilizado, pode haver uma flexibilidade maior nesse prazo para garantir que não haja um choque no sistema. É assim que existe um vínculo muito certeiro entre a precificação, o valor, o reembolso e o acesso aos pacientes, dando espaço para as flexibilidades que garantem que o sistema não seja muito impactado por um medicamento que talvez tenha um bom custo-benefício, mas tenha um alto impacto orçamentário porque é muito caro, apesar de ter um bom custo-benefício. Nessas situações também existe um mecanismo para que o sistema consiga absorver o choque. Então, essa é a nossa maneira de equilibrar a previsibilidade e uma avaliação muito clara de valor e garantir a acessibilidade. Agora vamos para o bloco 3, falando de evidência e ciência. Com Maiana Zatz, quais, na tua opinião, né, como a academia pode contribuir para gerar evidências que apoiam decisões regulatórias e de incorporação? Como a academia, desculpa. Pode contribuir para gerar evidências que podem apoiar nas decisões regulatórias e também de incorporação. Bom, primeiro, a academia, para ser acreditada, nós temos que publicar os trabalhos científicos, né? E aí, esse é o primeiro passo. E, aliás, acho que talvez as pessoas não sabem, mas custa uma fortuna publicar um trabalho. O custo vai de 3 mil a 10 mil dólares para publicar um trabalho numa revista boa. Mas a gente é obrigado a fazer isso para a gente ser acreditado e ter pelas agências. Esse é o primeiro passo, né? E o segundo passo é lutar para ter recursos. Hoje em dia a gente não tem. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu estou vivendo. Eu tive 2 projetos que eu mandei para o CNPq, tirou nota 10 no CNPq, tá? Foi aprovado então com nota máxima, mas aí depois vai para um comitê de relevância social, tá? E que eu acho extremamente importante lutar pela inclusão, mas chegaram num ponto de exagero que na minha equipe científica eu preciso ter quilombola, indígena e pessoas trans. Se eu não tiver, eu perco pontos e eu fui desclassificada nesses 2 projetos, que cientificamente tiveram nota máxima pelo CNPq. Tá? Então, eu acho que tem que mudar isso. Para mim, isso não faz o menor sentido. Uma coisa é inclusão, a gente lutar por todos, mas outra coisa, você precisa ter numa equipe de cientistas, pessoas. E eu não conheço nenhum quilombola cientista, eu não conheço nenhum indígena geneticista, tá? Então eu nunca vou ter aprovação para um projeto científico que teve nota máxima em termos de importância. Então essa é uma outra lei, eu não sei quem inventou, mas que precisa ser mudada, né? Eu acho que... E a segunda coisa que eu queria comentar, e que foi comentado aqui, que tem muito poucos médicos geneticistas, certo? Mas existe um número enorme de geneticistas que têm mestrado e doutorado, que não são médicos, eu sou uma delas, e que podem fazer aconselhamento genético, tá? E que poderia aumentar muito
a possibilidade de atender pacientes. Tá? Então, eu vira e mexe, eu tenho um paciente que me escreve... Um paciente que me escreve, diz assim, olha, eu tive um primo que morreu com distrofia de Duchenne. Eu quero saber se eu tenho risco de ter um filho com esse mesmo problema. Não tem paciente. Por que eu preciso de um médico numa situação dessas? Né? A gente chama, faz o teste genético e conversa com a pessoa, explica se existe risco ou não existe risco. Tá? Uma outra coisa que eu acho extremamente importante, que a gente fez desde o começo, é dar para os pacientes um relatório por escrito. Porque muitas vezes, na hora que você faz o diagnóstico, ele está tão em choque que ele não consegue avaliar. Mas se ele tem a coisa por escrito, ele depois vai poder ler com calma, e não só, ele vai poder ir para qualquer médico que ele quiser, com aquele relatório, e não precisa passar por toda a saga de ir de médico em médico. Tá? Então, essa é outra lei que eu acho que precisa ser mudada. Eu acho que aconselhamento genético pode ser dado por profissionais que são formados e não precisam necessariamente ser médicos. Muito bem. Por que te fiz essa pergunta? Porque não sempre são as mesmas evidências que a Anvisa exige, são as mesmas da Conitec. A Conitec pede outros tipos também de evidência. Pede as mesmas, mas pede outras coisas. Então, muitas vezes faltam essas evidências. Por isso, minha pergunta agora também para a Daniela, aonde é possível avançar diante dessas incertezas, especialmente quando a gente fala de aprovação de medicamento órfão, seja órfão para doenças raras na fase 2, com um grupo pequeno de paciente. Né? Qual que pesa mais na balança? A segurança ou a eficácia quando a gente está na fase 2 concluída e tendo fase 3 em andamento? Como a Anvisa olha para esse caso? Obrigada, Tony. Vou só pedir licença para antes responder a questão que a doutora Maiane colocou, que foi muito importante e eu concordo plenamente. Eu acho que a burocracia nos atrapalha muito e concordo que a gente precisa reduzir a burocracia, não só da Anvisa, mas do Estado de uma forma geral. Eu venho da bancada também e já sofri muito com a questão da pesquisa acadêmica e vejo o sofrimento dos pesquisadores de pesquisas mais aplicadas também e o que a gente pode fazer como país para trazer mais celeridade, porque no final das contas essas pesquisas também vão gerar dados que vão subsidiar a Anvisa, que vão subsidiar a Conitec, que vão subsidiar a CEMED. Então, para esse sistema funcionar bem, a engrenagem precisa estar robusta em todos esses pontos, né? Mas a gente tem, desde que essa nova diretoria da Anvisa assumiu no segundo semestre do ano passado, tentado trabalhar, porque uma questão que pode não estar diretamente relacionada à burocracia, mas com certeza, acho que o ministro colocou isso também, a capacidade operacional da agência, né? E se a gente não conseguir lidar com o bom funcionamento da Anvisa, a gente não consegue resolver a burocracia, a gente não consegue resolver as nossas filas, porque para tudo isso a gente precisa ter fôlego, né? Para, por exemplo, olhar para um estudo clínico em que as pessoas já foram expostas àquela tecnologia e talvez ela não tenha uma preocupação de segurança e eu precisaria ali focar nos aspectos de eficácia, eu preciso ter uma regulação que dê espaço para isso, que eu sempre falo, nossa regulação ela precisa ser flexível o suficiente para permitir a inovação, porque se hoje ela é engessada e fala, para eu começar um estudo clínico de fase 1, eu preciso ter uma avaliação de segurança realizada em animais previamente, ou para eu partir para o estudo clínico de fase 3, eu tenho que ter tais parâmetros demonstrados no fase 2. Eu tenho um engessamento que muitas vezes vai impactar a inovação, né? E a gente precisa ter fôlego para conseguir construir esse tipo de regulação, que seja uma regulação ágil, que seja uma regulação inteligente. Então, a gente tem muito nesse ano de 2026 o foco em conseguir tratar as nossas filas, porque enquanto a gente tem hoje 3 anos de espera para você começar a analisar um processo de registro de medicamento, são as mesmas pessoas que poderiam estar debruçadas em pensar em soluções mais inteligentes para esse tipo de situação.
E outra iniciativa também que a gente adotou no final do ano passado foi a criação do Comitê de Inovação na Anvisa, que é um comitê que tem o objetivo de acompanhar principalmente a inovação nacional, porque a gente tem visto um avanço muito importante no Brasil de tecnologias inovadoras e que são tecnologias muito promissoras para chegarem ao mercado, e o objetivo desse comitê é acompanhar a nível da diretoria colegiada da Anvisa esses projetos para que a gente possa fazer com que eles cheguem até o final, com que eles cheguem ao mercado. Então, é muito importante que a gente também tenha conhecimento desses projetos para poder, se for o caso, tratá-los no âmbito desse comitê e permitir que esses projetos avancem. Então, eu sei que ainda tem muitos passos para a gente percorrer nesse caminho, para conseguir o que a gente almeja, que também foi muito bem colocado ali pelo Murilo, que é do acesso, né? Mas acho que a gente está percorrendo esse caminho, e eu sei que o gerúndio muitas vezes é angustiante, né? Principalmente para pais e mães, ouvir esse gerúndio é revoltante, mas estamos tentando entregar o nosso melhor, não só para tratar as filas, que traz celeridade e traz acesso, como para reduzir a burocracia em todas essas etapas do acesso. E falando um pouquinho, Tony, em relação a essa questão das incertezas, do grau de evidência necessário para a gente registrar um medicamento órfão, um medicamento para doença rara, eu vejo muito no nosso dia a dia assim, que a nossa tolerância a essas incertezas talvez seja variável, a depender da gravidade daquela doença, das alternativas terapêuticas que estão disponíveis hoje para tratar aquela patologia, se é um medicamento que eu vou tratar um grupo de pacientes que não existe nada hoje disponível no Brasil, talvez eu possa ser mais tolerante à incerteza nesse caso do que quando eu estou falando de uma outra patologia que eu já tenho alternativa e que eu posso, talvez, esperar mais um pouquinho e ter mais certeza no momento daquele registro sanitário, né? Mas é sempre um desafio muito grande a gente tomar essas decisões, porque nós sabemos que o Brasil é um país que ainda tem um sistema de monitoramento que precisa ser sempre aprimorado. Nós, talvez, hoje já tenhamos uma farmacovigilância muito mais robusta do que tínhamos alguns anos atrás, mas a gente ainda se apoia, o nosso modelo ainda é muito apoiado no registro. O registro ainda tem aquela necessidade de garantir muito a segurança e eficácia, porque ainda não sabemos que após o registro e o acompanhamento desses pacientes na vida real, a gente vai demorar mais a analisar esses dados resultantes do uso, e nesse ponto eu acho que a academia tem muito a contribuir com esse monitoramento, e a própria indústria também, da gente receber continuamente dados, e isso passa também muito pela questão estrutural da Anvisa, de nós termos uma capacidade operacional e uma força de trabalho suficiente para não só entregar um bom registro, porque hoje eu posso garantir que nós entregamos bons registros para a sociedade, a equipe é muito qualificada para fazer essas avaliações, mas que nós possamos também acompanhar o dia a dia desses produtos, né? E talvez aceitar ainda mais incertezas na etapa do registro, porque sabemos que estaremos acompanhando muito de perto esses produtos. Muito bem colocado. Eu acredito que, no meu ponto de ver esses gargalos, esses problemas, né, que o paciente no final enfrenta, né? A regulação quer o melhor para o paciente, mas também fica insegura quando tem número pequeno, não tem dados perfeitos. Nas doenças raras, especialmente fase 2, no Fast Track, é difícil ter evidências perfeitas. E às vezes a gente perde a única janela que o paciente tem para salvar a vida dele. Como resolvemos isso? Como damos tranquilidade à regulação, ao pagador e à família? Através de linkar todos num ecossistema único e trabalhar com compartilhamento de risco, independente de qualquer molécula, seja terapia avançada, seja terapia comum. Tem que ter compartilhamento de risco. Dessa forma, todos serão satisfeitos. Se funcionar, o pagador está satisfeito, está pagando algo que funciona, a regulação está satisfeita, né, porque aprovou algo que vale. Se não funcionar, ela vai tirar do mercado, como muitas vezes a Anvisa tirou muitos produtos do mercado que não funcionam, né? E o pagador não vai arcar, que vai arcar vai ser a própria indústria. Então é justo para todos, mas a gente não vai deixar o paciente sem tratamento, especialmente quando se fala de droga órfã, única, que existe no mercado.
Eu acho que temos que pensar nisto junto, nessa colaboração, multicolaboração, né, de todos juntos, com a regulação, com a área de acesso, com centros adequados de referência. Não basta ser centro habilitado, com todo respeito, tem que ser um centro adequado que consegue dar o feedback para todos interessados de uma forma contínua, de uma forma correta, através da criação de linhas de cuidados. Eu acho que essa seria a solução para todos, na minha opinião, né? Mas podemos discutir isso mais para frente. Então, aqui vou entrar no bloco 4, implementação e governança. Mesmo quando existe avaliação, preço e decisão favorável, ainda existe um desafio. Fazer isso acontecer na prática. Por isso, minha pergunta para a Ana Carolina. Em muitos casos, o desafio não parece estar apenas na incorporação da tecnologia, mas na sua implementação efetiva e no acompanhamento dos resultados. Quais são os principais gargalos de governança que o Brasil ainda precisa superar? Boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer a participação do Tribunal de Contas da União nesse evento, parabenizar, né, o Tony e toda a equipe pela organização do evento de grande relevância. Sobre essa questão, eu queria falar que o Tribunal, nos anos de 2023 e 2024, realizou uma auditoria operacional no processo de incorporação de tecnologias no SUS e no protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas no âmbito da Conitec. O escopo foi os anos de 2023, 2024, mas a auditoria só foi apreciada pelo tribunal esse ano. Complementando, só continuando, para dar continuidade aí à discussão, agora breve, teve um achado, que a gente chama de achado de auditoria, né, que a gente encontrou, que no ano de 2023 foram incorporados 26 itens, né, 26 tecnologias. Dessas 26, 12 foram de baixas evidências clínicas, né, ou de custo-efetividade, e apenas só uma que teve uma gestão de risco fora o PCDT. Então, assim, a gente vê que é um risco muito grande de haver incorporação de tecnologia que possa não ter benefícios para o paciente ou benefícios econômicos, né? Sendo um custo de oportunidade de estar incorporando uma tecnologia não tão eficiente em detrimento de outras, tá? Então, o problema não está na incorporação da tecnologia em si, mas a falta do monitoramento da eficácia da tecnologia. Bom, mas respondendo a sua questão, a gente também tem uma evidência de que 78% dos itens que a gente analisou na auditoria, que foram incorporadas, né, pelo secretário de Ciência e Tecnologia, após a decisão da Conitec, elas não foram disponibilizadas para os usuários no tempo regulamentar, né? Então, e aí o que a gente viu? Os problemas que a gente viu aí nesse fluxo. Tem a decisão da Conitec de incorporação da tecnologia. Nesse momento, eles fazem o levantamento orçamentário, mas eles não verificam a capacidade orçamentária de se arcar com o custeio da tecnologia. Aí, o passo posterior é a decisão do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde de incorporar a tecnologia. E, nesse momento, também não tem a decisão de qual ente que vai financiar a despesa, que aí vai ser a etapa posterior, que vai ser a pactuação na CIT,
de quem vai ser o ente financiador. E aí, essa etapa aí, que é o gargalo de tudo. Quem vai financiar? Então, aí, quanto mais cara a tecnologia, maior o gargalo. Então, assim, vai ter que modificar isso aí, porque é incorporado. No papel, ele é incorporado, mas na prática não tem incorporação da tecnologia. Ela não está disponível aí para o usuário, né? Então, agora a gente vai fazer uma outra fiscalização de outra modalidade, que é o acompanhamento, que a gente vai... já existe uma recomendação, né? Quando a gente tem um achado, a gente faz uma recomendação para ver uma estruturação, para resolverem a situação, vamos dizer assim, e a gente vai acompanhar qual vai ser o andamento, tá? E a gente vai estar junto, aí tem recomendação para o Ministério da Saúde, para a Conitec, e a gente vai acompanhar a solução. A gente deu o prazo de 180 dias para eles começarem a fazer um plano de ação para resolver a situação. Outro ponto que a gente viu aí também é que países também com sistema público, como Canadá, França, Reino Unido, por exemplo, eles têm o limiar orçamentário, né, que chama. A NICE, por exemplo, acho que eles têm o limiar de 20 milhões de libras como limiar orçamentário. Então, acima desse valor, eles têm um tratamento diferenciado de tecnologia que são incorporadas acima desse valor. Então, tecnologias acima desse valor, eles vão por exemplo, ter uma negociação diferenciada com o fabricante, a incorporação parece que é feita por etapas. Então, assim, já tem uma expectativa, né, que a incorporação não é feita de uma única vez. Enfim, eles têm estratégias diferenciadas para essa incorporação, mas é efetivamente incorporado, né? Ana, vou continuar com você. Mais uma pergunta. Modelos como pagamento por desempenho dependem do monitoramento contínuo e capacidade de medir resultados. O sistema público brasileiro está preparado para acompanhar esses desfechos de forma consistente? Olha, nós não temos uma fiscalização específica para esse tema. Então, eu não posso hoje falar assim em nome do Tribunal de Contas. Mas a gente tem algumas fiscalizações que, assim, de maneira transversal, a gente atravessa por esses temas, em fiscalizações em alguns programas, tudo. Então, a gente vê assim, que em termos tecnológicos, não existem sistemas específicos que possibilita medir desempenho. O Ministério da Saúde está agora desenvolvendo o RNDS, que é a Rede Nacional de Dados da Saúde, o Conjunto Mínimo de Dados, o prontuário eletrônico, mas ainda é muito embrionário. Então, em termos de medir desempenho, não é possível. E eu vejo outro problema, assim, a organização dos serviços de saúde hoje, eles enfrentam uma série de problemas, né? Assim, eu vou dar um exemplo assim de uma auditoria que eu acompanhei a equipe há pouco tempo, que é a trajetória do paciente. Eu acabo de chegar numa viagem acompanhando, né? A trajetória do paciente do infarto agudo do miocárdio, né? A gente percorreu o estado do Ceará, o município de Fortaleza, Belo Horizonte e Distrito Federal. Cada lugar é uma realidade. Eu digo assim, o pessoal tira leite de pedra, né? Então, por exemplo, Fortaleza, eles fazem lá, tem um serviço de infarto agudo do miocárdio. E eu vi lá no Hospital Messejano, o médico, assim, eu tiro o chapéu para o médico que organiza o serviço. Ele faz 800 procedimentos de hemodinâmica num mês, ele tem 8 leitos de UTI. Então, assim, como que você espera que tenha o melhor desfecho?
né? Então, assim, e outro ponto, ele só pode, o SUS só paga 2 stents por paciente. O paciente chega lá com 4 artérias obstruídas, ele só vai fazer 2. No serviço privado, ele faz tudo, né? Então, e aí, ele faz 2 e manda o paciente para casa. O paciente, ele não é monitorado, ele some na rede. Então, você não tem como medir o desfecho de um desse. Fora, aí, o Ministério da Saúde financia o trobolítico, o medicamento trobolítico, na SAMU. Na UPA, ele já não financia. O sistema é todo, assim, é todo remendado. Na UPA, ele não financia. O município não tem dinheiro. Tem lugar que o Estado cofinancia, tem lugar que não cofinancia. Então, num Estado funciona melhor. No outro Estado, não, porque se o paciente chega na UPA, ele não vai ter trombolítico. Então, assim, você não pode esperar o melhor desfecho. Como é que você vai pagar pelo... Está longe de conseguir. Isso, assim, é um serviço que eu vi agora. Eu já vi o oncológico. O oncológico também não tem os melhores medicamentos. O SUS não financia os melhores medicamentos, os mais inovadores. Então, como você esperar o melhor desfecho para você financiar? Assim, aí eu estou falando a minha visão, né? Como que você vai esperar o melhor desfecho? Então, acho que está longe de você conseguir, pelo monitoramento, pela organização do sistema, pela falta de leito, aí está faltando, você tem leito para um serviço, você tem que emprestar para o outro serviço que está faltando, aí o paciente sai gente, eu falaria horas aqui, né? Sai de uma cirurgia, só que o outro chegou de emergência, já está no leito dele, vai para o corredor, eu acho que está muito longe. Obrigado, Ana. Pergunta para Juan Anguela. Juan, quais são as principais lições sobre como conectar avaliação e precificação à implementação no sistema de saúde, garantindo acesso contínuo e previsível ao paciente? Thank you. I think that's a key Obrigada. question. Acho que essa é uma boa pergunta também, que tem algo muito importante para todas as doenças raras, né, que podem ser particularmente importantes. Então, quando a ANAIS faz alguma recomendação, tem algo que diz assim, se um comitê do NICE considera alguma coisa ser efetiva, então eles exigem que os fundos sejam dados em 3 meses. Mas tem um impacto no orçamento, que era 20 milhões, agora é 40 milhões. Então, nesses primeiros 3 anos depois da implementação, a gente prevê que o custo de tecnologia vai ser mais alto do que esses 40 milhões de libras, que são agora, e aí as manufaturas e a NHS England estão em outras negociações para suavizar o choque financeiro para o sistema, né? Além disso, tem a opção da NHS England pedir que a gente chama de solicitação de variação de financiamento, que é para um período de 3 meses. Então, por exemplo, com medicamentos de perda de peso que a gente tem visto aí, né, recentemente recomendados. Então, tem um tanto de anos de restrição, porque a população-alvo é muito grande. Então, quando faz parte dessa variação de financiamento, desse pedido de variação de financiamento, a gente tem a tecnologia que vai ser implementada nas práticas clínicas, que são priorizadas nos grupos que têm mais custo-benefício, ou nos grupos que o benefício vai ser maior. E aí a gente faz a priorização para aqueles pacientes primeiros, para a gente poder implementar a tecnologia primeiro antes de outros grupos. Assim a gente tem um jeito estruturado de implementar com a prioridade certa das pessoas
e diminuindo o choque financeiro do sistema. Além de ter esses mecanismos, principalmente para doenças raras, o que a gente faz geralmente? Durante a avaliação, a gente identifica centros específicos de referência de saúde, né, onde a tecnologia vai ser implementada, que eles servem como se fosse uma rede de setores que dão cobertura para o país todo, para serviços ou infraestruturas que são necessárias para fornecer tecnologia especializada para doenças raras. Outra coisa que a gente tenta fazer de maneira proativa por causa da necessidade da NHS fornecer o dinheiro para novas tecnologias dentro de 3 meses, outras recomendações que a gente tem são uma avaliação de impacto de recursos para que as equipes locais entendam que as pessoas e as infraestruturas estão sendo impactadas de que maneira, e desse jeito eles podem continuar a fazer um planejamento e, de fato, implementar e abordar os desafios da implementação. Então, a gente se esforça o tanto possível a facilitar essa implementação e a gente tem desenvolvido um sistema que faz com que a gente faça as implementações acontecerem, mas a gente também tem algumas flexibilidades porque tem mudanças constantes. Como outros sistemas, a gente tem recursos limitados, em cada vez mais inovação aparecendo, então a gente fica analisando constantemente para se certificar de que a gente tem acesso rápido depois das recomendações, mas a gente também se certifica do sistema poder absorver o choque à medida que a gente vai acessando essas novas tecnologias que vão saindo. O que mais dificulta a implementação de modelos inovadores de acesso após a aprovação regulatória e definição do preço? Mais dificulta? Difícil a pergunta, hein, Tony? Não, facinho. Não é fácil, não. A previsibilidade, né? A gente voltar no tema da segurança jurídica. A gente precisa ter previsibilidade no nosso país. A gente precisa que as coisas que sejam aprovadas e que sejam postas pelo legislativo, pelo executivo, que elas ocorram e ocorram nos tempos adequados. Não adianta, por exemplo, incorporar uma tecnologia dentro da Conitec, passados 2 anos eu não ter a disponibilidade da terapia, da tecnologia para o cidadão, para o paciente. O que nós fizemos? Na verdade, nada. Brincamos de incorporar no sistema, incorremos em custos relevantes para o sistema, para o país, mas não propiciamos o acesso ao paciente, que é o que precisa no final do dia, né? Então, o grande desafio nosso, de novo, é encurtar essa jornada de acesso com previsibilidade, cumprindo o que está combinado. Se tem um combinado na lei, na portaria, na resolução, qual a dificuldade nossa como país em dar execução e fazer esse cumprimento? Então, dar a execução prática é o mais importante para que a gente consiga cumprir e dar fornecimento e o tratamento adequado para os nossos pacientes. Dr. Nelson, muitas vezes o desafio não está na avaliação ou na definição do preço, mas na implementação. Qual é o principal gargalo para transformar decisões em acesso efetivo para os pacientes? Tony, a gente comentou isso da outra vez, é você criar a estrutura necessária para que aquilo aconteça na prática. Então, o Murilo falou, a Ana falou, eu vou definir, eu incorporei uma tecnologia, então eu já tenho que saber de onde vem o dinheiro. Eu não posso procurar o dinheiro depois que eu incorporei. Eu tenho que ter um recurso humano adequado para ter um PCDT rápido. Eu não posso esperar um PCDT um monte de tempo, porque agora que eu vou ver o que eu vou fazer com o PCDT, entendeu? Então, você não criar condição para que aquilo aconteça é o principal motivo do insucesso de tudo que é colocado hoje. E o que a gente estava falando aqui, tudo acaba na informação, sabe? Porque, até puxando um pouco aqui que o Vecina falou, da indignação. Você só consegue ficar indignado com o que você vê. A falta de informação deixa tudo escuro. Você não enxerga o que está acontecendo. Quando você não enxerga o que está acontecendo, nem se mobilizar, você se mobiliza, porque você sabe o que está acontecendo.
Então, e o que as pessoas têm que entender é o seguinte: a informação é uma das coisas mais difíceis que existe de você ter em sistemas complexos. E a informação vai passar a ser uma prioridade o dia que as pessoas forem uma prioridade. Porque a informação ela não foi feita para baixar custo, ela é feita para tratar melhor. O dia que você se preocupar de verdade com a sociedade, com as pessoas, você vai tentar entender o que acontece com elas. E aí você vai conseguir focar. E até acho que a Daniela estava falando, por exemplo, dado de mundo real, para mim, é a coisa mais importante que existe. Porque é quando você vê o que acontece com as pessoas. Eu não posso depender de uma pesquisa acadêmica para saber o que acontece com as pessoas. Se eu cuido dessas pessoas, o mínimo que eu tenho que saber é o que acontece com elas no dia a dia. Se eu pegar uma empresa hoje, ela sabe o que aconteceu com o dinheiro da semana passada. Ela não tem a menor ideia do que aconteceu com as pessoas. Então, enquanto o foco não for em as pessoas, realmente, por exemplo, mesmo quando a gente fala mesmo para vocês aí na parte de registro e tudo, quando eu falo em análise de eficácia e tudo, se você olhar o estudo ouro, que é o padrão ouro, que é o fase 3, randomizado, né? O recrutamento é uma população específica. Tá? Hoje, na oncologia, mais de 90% das incorporações são baseadas em um estudo só. Você trata a mediana como se ela fosse igual para todo mundo. Você trata o resultado como se aquilo fosse eterno, universal e aplicado em qualquer lugar. Então, essa metodologia de ouro, ela não tem nada. Ela é completamente rudimentar. E você começa a valorizar as coisas de uma forma que talvez não seja aquela. Então o trabalho de vocês é dificílimo. Dificílimo. Né? O teu também na CEMED é gigante esse trabalho. Né? E é o que eu falei, eu vou voltar. Sem vocês terem condição de recurso humano adequado para poder fazer o que tem que fazer. Então hoje, eu acho o seguinte, se a gente tiver que fortalecer alguma coisa, que seja informação para eu conseguir enxergar o que está acontecendo. Para que eu consiga realmente começar a atender o que acontece com as pessoas no dia a dia. E aquilo que você falou, né? Eu vou saber exatamente o que aconteceu na ponta. Como a gente não enxerga, aquilo fica tudo vago. Você começa a tratar um monte de coisa que na teoria, em vez de tratar realmente o que acontece com as pessoas na ponta. Então, para mim, isso eu vou bater na tecla o tempo todo. O foco tem que ser você enxergar o que está acontecendo. Fazer um diagnóstico claro dos problemas e acompanhar. Enquanto não for assim, que a gente vai ficar discutindo ideia em vez de discutir problema. Perfeito, Dr. Nelson. Chegamos agora no bloco final. Nós falamos sobre regulação, sobre precificação, evidência, implementação e governança. Ficou claro que ampliar o acesso às terapias inovadoras exige a atuação coordenada de diferentes atores. Para encerrarmos, eu gostaria de olhar para o futuro e discutir quais são as prioridades para transformar inovação em acesso real para os pacientes. Eu vou fazer aqui umas 3 perguntas. A primeira vai para umas 3 pessoas. Vai para Matheus, Ana Carolina e Murilo. Essa é a primeira pergunta. O que precisa mudar hoje no Brasil para que modelos como pagamento por desempenho deixem de ser exceção e passem a ser prática comum? Obrigado. Eu vou um pouco na linha aqui do que foi falado, mas eu acredito que o principal é a gente ter regra clara e bem definida. Vou fazer um paralelo aqui com a precificação, mas na precificação, principalmente de tecnologias inovadoras, né? Isso a gente está falando um insumo farmacêutico ativo novo no país, que não é somente uma nova apresentação. A pergunta principal é se aquela nova tecnologia ela tem um ganho terapêutico, ou seja, se ela é melhor do que o que a gente tem disponível no mercado, né, para tratar aquela condição. Só que esse ganho terapêutico ele não é abstrato, então a gente tem questões muito claras, que é qual o comparador, quais os desfechos, qual a robustez da evidência, por quanto tempo ele é melhor em todos os desfechos. Através dessa esquematização do que a gente vai avaliar, como a gente vai avaliar, através de quais evidências a gente vai avaliar, a gente consegue trazer segurança, né, um pouco mais de previsibilidade para os produtores, para poder, eventualmente, trazer a tecnologia para o país. Então, quando a gente
pensa em modelos de modelos de compartilhamento de risco, modelos de pagamento por desempenho, a gente tem que criar essa robustez também. A gente tem que criar uma segurança jurídica com regras bem definidas, que seja claro quais desfechos vão ser acompanhados, como vai ser acompanhado, em qual momento, por quem vai fazer o controle, né? Quem vai fazer o monitoramento. Tem alguém para poder coordenar todos esses diferentes atores que vão poder trabalhar. Então, acredito que a questão principal, o X da questão é justamente esse, a gente poder trazer previsibilidade num contexto de incerteza, num contexto em que o Brasil, pelo menos, ainda não tem experiência suficiente, né, com esse tipo de acordo de incorporação mais inovador. A gente tem um caso feito hoje do Zolgesma, então a gente precisa criar realmente essa experiência interna e deixar isso muito claro sobre o que pode ser incorporado através desse acordo, de que forma, como, quem vai fazer, etc. E aqui, fazendo mais um paralelo com a fala do Murilo, quando a gente fala de acesso, eu acho que o nosso fracasso está quando a gente tem uma tecnologia boa, né? Muitas vezes que a Anvisa já aprovou, então já foi comprovada a eficácia, a segurança daquele produto, mas ele não consegue chegar ao paciente, às vezes chega, mas no momento posterior, ou chega da forma errada. E, do ponto de vista da CEMED, aqui do nosso papel, a gente pode errar nos dois sentidos. A gente pode errar quando define um preço teto muito elevado, e claro, esse não vai ser o preço que vai ser praticado, mas vai ser o preço que vai ser o ponto de partida ali para incorporação, para negociação, até para outros acordos. A gente pode errar também quando coloca um preço muito baixo. E aí a tecnologia não entra, a empresa não tem um interesse comercial em lançar aquele produto. E a gente tem caso hoje de tecnologias inovadoras que conseguiram comprovar um ganho terapêutico elevado, desejável, mas que por razões de preço, recurso, etc., a empresa ainda não lançou no mercado. E a gente tem o contrário também, né? A gente tem tecnologias hoje precificadas com preço que foi aquele próximo do que foi pleiteado pela empresa, mas não são acessíveis porque o valor é muito elevado, ou só são acessíveis através de judicialização. A gente sabe que os critérios eles são diferentes do que a gente tem no âmbito ali da incorporação, seja no sistema público, seja no sistema privado. Então, acho que a gente precisa de fato definir, não adianta a gente falar que quer pagar por desempenho, mas qual desempenho, como, de que forma, em que momento, etc. Então acho que o caminho vai por aí realmente a gente fortalecer acabou-se de fato ganhar experiência. Acho que o ponto não é pagar mais caro ou pagar mais barato, mas pagar melhor e por um preço ali que seja condizente com o grau de qualidade, de inovação daquela nova tecnologia. Ana Carolina. Eu acho que essa resposta eu já falei um pouco na minha fala anterior, né? Mas, assim, eu acho que no SUS hoje a gente ainda está muito longe. A gente precisa primeiro organizar nossos serviços para conseguir pensar em pagar por desempenho. A gente precisa ter vários avanços para conseguir, porque, não, assim, eu acho que a questão dos sistemas são fundamentais, informação, coordenação das 3 esferas de governo, porque hoje o que eu vejo que a gente ainda não conseguiu uma coordenação de informação das 3 esferas de governo, nem entre os programas a gente não tem essa coordenação, né? Assim, são sistemas, cada programa tem um sistema, né? Então, a gente ainda não conseguiu essa coordenação de informação entre os programas, entre as esferas de governo. Então, o primeiro passo seria isso. E organizar os sistemas, os serviços de saúde, para depois a gente começar a pensar nesse pagamento por desempenho, avaliar essa questão de pagamento por desempenho. E aí, a gente também tem que pensar que nós temos mais de 5.000 municípios que não têm recurso para se manter, né? Então, ainda tem essa questão. O Brasil é complexo, a gestão do Brasil é muito complexa. Então, tem muito caminho aí pela frente. Muito bem. Murilo? O
Matheus já resumiu o que eu ia falar, segurança jurídica e previsibilidade. Agora, tem um ponto que é interessante. Eu acho que se a gente for esperar resolver os problemas do Brasil, a gente vai continuar esperando para sempre. E a gente não vai conseguir resolver isso. Então, talvez o que falte mesmo é vontade. É vontade da gente sentar na sala, sentar a indústria, sentar a CEMED, sentar quem mais tem que sentar, o Ministério da Saúde, né? E com os dados que nós temos, com a informação que nós temos, o Tribunal de Contas, porque não adianta nada a gente fazer o melhor acordo de compartilhamento ou qualquer coisa que seja, e depois, num crivo de um Tribunal de Contas ou do Judiciário, a gente afetar, de repente, um CPF de um servidor público, de um gestor público que estava, inclusive, imbuído de boa-fé ali, né? Então, esse é um desafio. Esse é um desafio. Posso só fazer uma complementação? O SUS já teve uma iniciativa do DGR Brasil, que, assim, onde a gente conhece que já paga por desempenho, se não me engano, Unimed Porto Alegre, eu acho que tem mais outro lugar, eu acho que a FEMIG, se não me engano, posso estar errado nessas informações, eles usam o DGR Brasil. Já teve essa iniciativa embrionária no SUS e de testes, né? De fazer testes com esse sistema, que é um sistema que ele consegue ver a complexidade um pouco de cada caso, né? Por sexo, por idade, por gravidade da doença. Então, eles conseguem medir desempenho, né? Nesse sentido. E o Ministério da Saúde abandonou os testes nesse sistema. A gente considera um retrocesso, tá? Então, era uma iniciativa que a gente estava monitorando e foi abandonada. E, então, a gente considerou, nesse caso, um retrocesso para pagamento por desempenho. Além disso, nós estamos entrando em uma nova era da inteligência artificial. Isso pode ajudar muito a implementar um novo sistema que ajuda a encurtar essa jornada, né, trazer mais previsibilidade e visibilidade também, né, a nível nacional. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar e para melhorar muito esse trabalho, né? Seja até na inovação. Aquela molécula que a indústria levaria 4 anos para fazer em laboratório, hoje num mês consegue fazer. Meses, exatamente. Então, eu acho que nós temos que acompanhar isso, e além disso, eu acredito muito na parceria pública-privada, tá? Porque esse trabalho é de interesse de todos. Não adianta eu colocar a culpa sempre no Ministério da Saúde que não fez o trabalho dele, né? Ou coloca a culpa na Anvisa ou na indústria. Eu acho que todos têm que sentarem juntos, né? E ver que cabe a cada um deles qual é a responsabilidade. Agora, uma coisa clara, que tem que criar os protocolos e diretriz terapêutica, né? A iniciativa tem que sair do governo, do Ministério da Saúde, junto com a sociedade, né? Criar esses protocolos para poder fazer a implementação, né, das evidências, né, e ter feedback das evidências. Se você não tem uma linha de cuidado estabelecida, como você vai julgar, né, se o medicamento funcionou ou não funcionou? O que é o centro também que vai fazer esse trabalho? Então, acho que todos têm que ser linkados para funcionar esse trabalho. Tem que criar realmente, estruturar ecossistema completo, senão não vamos chegar a lugar nenhum. Cada um vai jogar a culpa no outro e no final da conta que vai pagar a conta com a vida dele é o próprio paciente. Isso que está acontecendo. E se a gente criar esse sistema, todo mundo vai sair ganhando. O Ministério da Saúde só vai pagar aquilo que funciona, vai ter um poder de barganha maior, a Anvisa vai ter feedback de todo o medicamento aprovado com Fast Track, porque isso já é uma RDC, eu entendo a preocupação da Anvisa, o N sempre é pequeno para as doenças raras, então ela precisa ter feedback com quantidade maior de paciente, o pagador precisa, a indústria, ela gastou fortuna, ela precisa também, né, de vender o medicamento. Se dela funciona, ela vai receber. Se não funciona, ela não vai receber. Então tem que ser negócio justo. Mas para isso funcionar, todos precisam sentar na mesa e discutir esse plano. Cada dia que atrasa, cada dia de incerteza, o paciente paga na vida dele, com a vida. Porque é muito difícil viver com doença rara, muito difícil nascer uma criança que cada dia uma perca
absurda. Cada dia sem tratamento, sem orientação, sem um plano de cuidado, está perdendo a vida, está degenerando, deteriorando. Os pais vendo isso dia a dia é angustiante demais. Só que convive com isso sabe quanto custa isso. Ninguém consegue trabalhar, então as doenças raras, como foi falado cedo, ela não acomete apenas o paciente, acomete os cuidadores muito, as mães guerreiras. 70% viram mães solteiras, porque o marido foge, deixa ela sozinha, ela não pode mais trabalhar porque tem que cuidar do ente querido, 24 horas no ar. Então, enquanto a gente fala nisso, é responsabilidade de todos nós. Porque todos nós somos brasileiros e precisamos de solução. Eu acho que se todos nós juntamos esses esforços, né, para ter um plano que vai trazer um êxito, né, para esse problema, eu acredito que a gente vai chegar lá. Temos condições de gente planejar bem, de dar segurança, né, para o pagador, de dar segurança para a própria Anvisa, para realmente aprovar ou não essas novas terapias, para a gente receber nos centros, na ponta, né, esses medicamentos e poder dar o feedback, treinar esses centros. Precisamos de treinar, serem centros qualificados, que cuidam de uma forma, né, multiprofissional daquele paciente, que de uma forma automática eles vão mandar, né, todos os dados semestrais para todo mundo. Não precisa ser pago, não precisa receber. Eu lembro quando o Ministério da Saúde quis fazer primeiro o compartilhamento de risco, queria contratar, pagar, né, um centro para fazer o compartilhamento de risco. Isso tem que ser automático. O centro que cuida de doenças raras tem que ter a obrigação de compartilhar os dados com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, com a ANS, com todos. Eu acho que no momento que a gente trabalha dessa forma, fica muito mais justo, mais correto, facilita o trabalho também do Tribunal das Contas, facilita o trabalho de todos nós. Agora quero fazer uma pergunta para o Dr. Taishi, para a doutora Daniela e para o Juan também. Quem deve liderar a implementação desses novos modelos? Reguladores, pagadores, indústria ou uma governança compartilhada? Começo com Daniela, por favor. Acho que é o que você mesmo acabou de colocar, né? Precisa ser compartilhada essa governança. A gente precisa cada um fazer sua parte, mas também não adianta cada um fazer sua parte de forma separada. A gente precisa ver como é que esse ecossistema vai funcionar com todos atuando conjuntamente. Eu tenho certeza que é um bom modelo e um bom desenho. É como os outros países também estão caminhando para permitir o acesso a produtos de maior custo. Então, a gente precisa também seguir nesse caminho, e Matheus colocou muito isso na fala dele também, né? Como é que cada ente desse sistema trabalha para que a gente possa chegar na disponibilização desses produtos, recebendo esses dados. Eu concordo que o dado de vida real é muito valioso para a agência, é muito valioso para a ANS, é muito mais valioso, na verdade, do que qualquer estudo clínico que é feito em condições muito controladas. E a gente tem muito na teoria já os guias e as nossas normas que aceitam os dados de vida real, mas eu ainda sinto muita falta na prática de utilizar esses dados de vida real. Como é que esses dados realmente são um subsídio regulatório para a nossa tomada de decisão? Então, eu acho que é de forma compartilhada e é trazendo todos esses aspectos que a gente tratou aqui hoje na mesa para conseguir viabilizar esse novo modelo. Perfeito. Dr. Nelson? Eu acredito que você tem que ter uma liderança e uma coordenação. Senão vai acontecer o que ela falou. Cada um vai fazer o que acha melhor. Você tem que ter todo mundo olhando na mesma direção com um objetivo comum. Para mim, essa liderança e coordenação tem que ser do Ministério da Saúde. Fato. Você pode trazer vários participantes para discutir isso, mas tem que ser do Ministério da Liderança. E o que eu vejo em relação à informação, até do que você estava falando, Ana, eu acho o seguinte. Eu estou ajudando uma empresa, uma startup, que é um negócio bem interessante, que é você capturar dados de um prontuário digitalizado para os dados que você quer pegar. E você transforma isso num banco de dados com indicadores que você quer acompanhar. Porque a informação, ela vai... O que eu acho que vai transformar a saúde vai ser quando você conseguir informação complexa, granular, com facilidade. Enquanto isso não acontecer, vai continuar essa neblina total que a gente tem hoje. Então,
Uma das coisas mais importantes hoje é como é que eu capturo a informação de uma forma simples, e aí eu estou falando de IA, como é que eu capturo isso de uma forma simples, e que sem que eu tenha uma interferência humana, sem que tenha que pegar alguém para olhar o prontuário e digitalizar, como é que eu jogo isso num banco, dentro de indicadores que eu já defini, para eu poder fazer esse acompanhamento. Porque aquilo, eu me lembro na época do Ministério, o Denizak, né, que foi muito à frente do negócio do compartilhamento, e foi uma coisa completamente artesanal. Isso aí nunca vai dar certo numa escala maior. Então, você tem que criar uma metodologia nova e eu acho que a IA vai fazer diferença. Eu acho que aí vai fazer diferença. E eu já estou vendo isso acontecer. Por exemplo, tem uns dados, tem umas coisas de IA que são incríveis. Naquele negócio da escriba, que a pessoa ele captura a informação, a consulta e ele faz a evolução, hoje já existem escribas que estão escrevendo para o paciente na linguagem dele. Isso é super interessante. Você é uma pessoa mais simples, que tem uma dificuldade de interpretação, a escriba faz ela escreve a consulta como foi para a pessoa que saiu depois poder ler e entender na linguagem dela. Uma linguagem mais simples, se for necessário, porque na hora o camarada fica tonto, ele, a família, fica todo tonto. Então eu acho que essa evolução vai permitir que a gente transforme a saúde. Então, para mim, a transformação da saúde vai acontecer quando a informação for muito mais fácil de colher, com a granularidade necessária, a complexidade, e que isso se transforme em um indicador e que a gente consiga enxergar o que a gente não está conseguindo enxergar hoje. Então, acho que esse seria o caminho. Muito bem, Dr. Nelson. Com Juan, agora, sua opinião. Eu acho que a experiência que a gente tem na Inglaterra meio que mostra os benefícios de trabalhar com todas as partes interessadas em termos da criação de um sistema que garante a sustentabilidade do ponto de vista do sistema de saúde, que seja sustentável, mas que também apoie a indústria. No Reino Unido, a gente tem uma coisa chamada TPAC, que garante o acesso a esses medicamentos. É um acordo entre o governo da Inglaterra, a indústria farmacêutica, que cria essa estrutura que a gente consiga regulamentar a implementação desse acordo. E eu acho que reunir as partes interessadas tem o benefício de garantir que exista um benefício compartilhado e um consenso na implementação das coisas. Agora, de uma perspectiva mais localizada, sempre que nós faz alguma alteração nos seus métodos, também existe uma interação muito efetiva com as partes interessadas, com organizações de pacientes, com a indústria, para garantir que tudo que nós façamos reflita as preocupações de cada uma dessas partes, porque os nossos princípios e tudo que nós fazemos está guiado por esses princípios. Eles incluem a inclusão de custo de oportunidade do medicamento, mas também centralizar o paciente em tudo que nós fazemos e garantir a presença de inovação. Acho que um alinhamento de princípios garante que nós consigamos agir em diferentes partes desse ecossistema e também garante que nós atendamos todas essas partes interessadas. A pergunta vai para a doutora Maiana. Bom, primeiro eu concordo com você que é importantíssima a parceria público-privada e que eu acho que deveria haver mais incentivo do governo para a iniciativa privada aplicar em pesquisas que não estejam na ponta para virar tratamento, mas uma fase anterior. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos existe um incentivo muito grande para a iniciativa privada dar dinheiro para a pesquisa, e aqui no Brasil é exatamente o contrário, né? A pessoa que for aplicar em pesquisa vai ainda pagar 4% a mais de imposto. Mas eu queria só terminar falando de uma outra coisa que eu acho fundamental. Se falou aqui de previsibilidade. E existem muitas doenças onde a gente já sabe qual vai ser o desfecho. Por exemplo, tumores cerebrais, né, que são 100% letais, e onde não existe alternativa terapêutica. E eu acho que a gente deveria permitir dar mais autonomia ao paciente para decidir se ele quer testar um tratamento experimental. Dizer, olha, eu não quero morrer em vão, eu sei que eu vou morrer, mas eu quero ter a possibilidade de testar esse tratamento. Muito bom.
Então, todos nós concordamos que inovação só tem valor quando chega ao paciente. Desafio não é apenas tecnológico ou econômico, ele é humano. Decisões tomadas representam tempo, qualidade de vida e sobrevivência de quem convive com doenças raras. O futuro das terapias inovadoras já começou. O desafio é garantir que esse futuro seja acessível, sustentável e justo. Eu acho que aqui nessa mesa tão importante nós concordamos. A gente sabe como fazer. Conhecemos qual é o caminho, né, para resolver o problema, né, todos os gargalos. O que falta? Vontade política e vontade de juntar todos. Não é isso? Nós temos uma oportunidade única de avançar nesse tema, trazendo realmente sustentabilidade, trazendo acesso democrático, né, capacitação, e o mais importante, salvar vidas de milhares de pacientes, de milhares de famílias. Dr. Nelson, se voltar para o Ministério da Saúde, o que você faria hoje? Cara, a primeira coisa que eu faria, Tony, seria sentar governo, federal, estadual, municipal, agência, órgão de controle, iniciativa privada, cara, e perguntar o que você quer para esse país. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Como é que a gente trabalha junto para mudar a realidade atual? Sem isso, vai ser cada um brigando pelo seu e o país nunca vai ser uma prioridade. A primeira coisa hoje é isso. Perfeito. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, a paciência, né, de continuar até esse horário, né, desde as 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, né, mas são debates muito importantes e podem acreditar que a partir de amanhã tudo que foi discutido hoje, né, será tema de mais discussões na Casa Hunter durante as próximas semanas para a gente poder desenvolver mais políticas públicas a favor da comunidade raras. Muito obrigado a todos, uma boa noite.